todas essas dores, todas essas crenças que vocês estão vivendo não começaram agora, tá? Começaram lá na sua infância. Então essas dores que vocês sentem de abandono, de rejeição, de troca, nenhuma dessas dores começou no seu casamento. Nenhuma delas começou no dia que você se casou. Todas elas vieram muito antes. Tanto a sua quanto a do seu marido começaram lá na infância. E eu vou levar vocês para esse caminho, tá bom? Outra coisa que vocês falam aqui, ó. Não sei viver sem você. Sem você eu morro. Volta para mim. O marido traiu, o marido saiu de casa e o diálogo que você tem com ele é exatamente esse. Eu não vivo sem você. Sem você eu morro. Volta para casa. E esse é um movimento, gente, que realmente, na tentativa cega de restaurar o seu casamento, você coloca tudo a perder. E eu vou te dizer por quê. E eu sei que isso vai doer, então se prepare, esvazia a xícara aí, tá bom? Quando você faz esse movimento, você tá dizendo pra ele assim: eu abro mão da minha vida, da minha felicidade pra ter você de volta. Quando você faz esse movimento, né, isso não vai te fazer feliz, porque esse marido não vai voltar feliz, ele vai voltar por culpa. E aí você vai adoecer e você vai pedir para que esse marido volte para você. E ele volta muitas vezes num processo de pena. Gente, não existe nada pior do que estar ao lado de uma pessoa que está com você por pena, por compaixão e não por amor. Só que você não se dá conta disso. E você aceita esse marido desse jeito. E aí sabe o que vai começar a acontecer? Você vai adoecer. Você vai ficar doente, sua autoestima vai cair, você vai ter crise de ansiedade, você vai ter crise de depressão, você vai cair. E aí você vai querer esse homem cada vez mais perto de você para cuidar de você. Não para ser o teu marido, não para ser o teu homem do teu lado, mas a pessoa que é o seu porto seguro, que vai cuidar de você como uma filha. Gente, não façam isso. Esse é um movimento que vai fazer vocês se afastarem ainda mais. Antes de você amar esse homem, você precisa se amar. Porque no movimento que você se torna essa mulher completa, essa essência em mulher que nós falamos aqui dentro da jornada, aí sim você tem condições de amar outra pessoa. Se você mesma não se ama, você não está em condições de amar ninguém. Nem o seu marido, nem os seus filhos, e tudo isso vai trazer compensações para sua vida. Então escuta o que eu tô te falando. Se você fez isso, cuidado, olhe para isso com muito amor, tá bom? Porque esse é um movimento que na tentativa de restaurar o seu casamento sem conhecimento, sem ferramentas, você afasta. E esse afastamento é definitivo. Por quê? Porque por mais que ele esteja dentro da sua casa, vocês estão separados por alma. Você olha nos olhos dele e ele diz para você: estou com você por pena, estou com você por compaixão, mas eu não te amo mais. E isso é muito dolorido. Isso é muito dolorido. É você pegar a tua vida na tua melhor versão e rasgar, jogar no lixo. Ninguém tem o poder de te fazer feliz, como ninguém tem o poder de te deixar triste, a menos que você permita. Quando você permite que o outro seja a sua felicidade, quando você permite que o outro te deixe triste, é como se você pegasse o cajado da tua vida, entregasse na mão dessa pessoa e dissesse para ela assim: comande a minha vida por mim, porque eu não consigo fazer isso sozinha. Gente, isso é muito dolorido. É você pegar a tua vida e entregar na mão do outro. E aqui nós temos algumas leis sistêmicas que diz: quando eu tô dando demais, o outro se afasta. Quando eu tô dando pro outro a minha felicidade, a minha vida, eu tô dando para que o outro controle isso por mim, eu tô dando demais. O outro não dá conta de me retribuir e ele cada vez mais se afasta. Então, lembre-se sempre dessa frase: ninguém tem o poder de te fazer feliz, ninguém tem o poder de te fazer triste, a menos que você permita. E quando você permite, você está dando o cajado da sua vida para outra pessoa. Então não faça isso. Não faça isso. Porque ao invés de você buscar a restauração, vocês vão acabar se afastando cada vez mais. Tá bom? E todas essas crenças, gente, não começou no dia que você se casou. Não começou agora, depois que você descobriu a traição. Não, 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 não. Todas essas crenças são carregadas por nós com tudo aquilo que nós aprendemos sobre a vida, sobre casamento, sobre sexo, sobre todas as coisas,
com o nosso sistema familiar. O que foi que você aprendeu com a sua família? Com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia? Com as pessoas que te criaram? E o seu marido? Com quem foi que ele aprendeu tudo isso? Contem pra mim. Com quem foi que vocês aprenderam tudo isso? Entende? Então tudo aquilo que eu aprendo no meu sistema é o que eu carrego. Se a minha mãe dizia isso, eu também digo isso. Seja porque eu sigo os mesmos padrões dela, ou não, ao contrário. Eu criticava tanto isso na minha mãe que quando eu venho pro meu casamento eu acabo repetindo as mesmas coisas. Quando eu tô dando pro outro a minha felicidade, a minha vida, eu tô dando para que o outro controle isso por mim, eu tô dando demais. O outro não dá conta de me retribuir e ele cada vez mais se afasta. Então, lembre-se sempre dessa frase. Ninguém tem o poder de te fazer feliz, ninguém tem o poder de te fazer triste, a menos que você permita. E quando você permite, você está dando o cajado da sua vida para outra pessoa. Então não faça isso. Não faça isso. Porque ao invés de você buscar a restauração, vocês vão acabar se afastando cada vez mais. Tá bom? E todas essas crenças, gente, não começou no dia que você se casou. Não começou agora, depois que você descobriu a traição. Não. Todas essas crenças são carregadas por nós com tudo aquilo que nós aprendemos sobre a vida, sobre casamento, sobre sexo, sobre todas as coisas com o nosso sistema familiar. O que foi que você aprendeu com a sua família? Com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia? Com as pessoas que te criaram? E o seu marido? Com quem foi que ele aprendeu tudo isso? Contem pra mim. Com quem foi que vocês aprenderam tudo isso? Entende? Então tudo aquilo que eu aprendo no meu sistema é o que eu carrego. Se a minha mãe dizia isso, eu também digo isso. Seja porque eu sigo os mesmos padrões dela, ou não, ao contrário. Eu criticava tanto isso na minha mãe que quando eu venho pro meu casamento eu acabo repetindo as mesmas coisas. Nós precisamos entender, quando alguém me perguntou aqui, mas tem como a gente resolver tudo isso? Tem sim. Como é que eu faço isso? Se eu entendo que tudo isso vem do meu sistema familiar, se tudo isso, é uma programação que foi feita dentro de mim, porque foi assim que eu aprendi a crescer, foi assim que eu aprendi a viver, Ou às vezes num ato desesperado, por não ter conhecimento, não ter ferramentas, eu acabo me colocando nesse lugar. Nós precisamos entender que nós podemos honrar todas as pessoas que vieram antes de nós, de tudo aquilo que elas nos ensinaram com amor, buscando pelo nosso bem. E que a gente pode sim escolher fazer um pouco diferente do que eles fizeram. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outras lives com vocês, que muitas vezes por amor àqueles que vieram antes, nós repetimos o mesmo padrão. Então nós precisamos deixar com a nossa família aquilo que é deles. E agora, você mulher que está tendo essa oportunidade de receber esse conteúdo, escolher fazer um pouco diferente através do conhecimento, tá bom? Porque o conhecimento ele nos liberta. Agora, se você pega o conhecimento e não faz nada com isso, você se amarra ainda mais, tá bom? Então, quantas mulheres achavam sexo sujo? Elas ridicularizavam o sexo, achavam o sexo promíscuo, E elas nunca conseguiram, por causa dessas crenças, se entregarem por completo para os seus maridos. Elas tinham sempre aquela necessidade de que precisava, que o sexo era uma obrigação. Se elas não fizessem, outras mulheres iriam fazer isso por ela. Então elas sentiam a obrigação de fazer isso. Quantas mulheres sequer conseguiram chegar ao orgasmo com seus maridos por causa dessa crença? Quantas mulheres aqui tiveram crenças, de que em algum movimento elas se boicotavam, porque elas achavam que aquele casamento não podia ser feliz. Por quê? Porque a minha mãe não foi feliz no casamento dela. A minha avó não foi feliz no casamento dela. Como que eu ia conseguir dizer para minha mãe, que eu tanto amo, que eu sou mais feliz do que ela? E muitas vezes nesse movimento a gente se boicota, E a gente vai fazendo o nosso casamento dar errado só pra gente ser igual às mulheres da nossa família. Quantas e quantas mulheres eu não vi passarem por isso? Quantas mulheres eu não vi por causa dessa crença, Algumas por causa de crença de dinheiro, achavam que o dinheiro era sujo, que só pessoas que faziam coisas erradas é que tinham muito dinheiro, acabaram atraindo para si homens que bebiam, homens que jogavam o dinheiro delas, no lixo. Por quê? Porque se eu tiver muito dinheiro, eu também não vou prestar. Se eu tiver muito dinheiro, vai me dar muito trabalho. Então eu prefiro não ter. E tudo isso, gente, que eu tô falando aqui para vocês, são crenças
muitas vezes inconscientes. Eu não sei o que está por detrás dessas crenças. Eu não sei quais são os malefícios que elas me fazem. Mas independente disso, o fato de eu saber ou não saber disso não impedem que elas interfiram diretamente no meu casamento. Nossa, será que é possível mudar isso depois de tantos e tantos anos? Se você se permite se abrir, ser guiada por um novo caminho e você começa a ter resultados que você sempre quis ter e nunca conseguiu e não sabia por quê, você começa a se abrir por esse movimento, tá? Além de tudo isso, Paula, eu não tinha pensado nisso. Será que realmente isso acontece, né? Eu preciso te dizer, mulher, que você nunca aprendeu isso que você está aprendendo comigo em lugar nenhum. Nunca ninguém te ensinou. Então você só precisa esvaziar a xícara e me deixar te levar para o fundo. Automaticamente me veio uma resposta. Não, não é para sempre. Existem sim casamentos que se separam. Existem casais que se separam. Sim ou não? Legal? Aí, todo casamento que acaba é infeliz? Não, nem todo casamento que acaba é infeliz. Então, gente, eu preciso colocar na minha mente que casamento ser para sempre não é uma verdade absoluta. E eu mesmo vou truncando essas minhas próprias verdades. Entendem? E assim, o que eu faço? Eu vou tirando a força dessa crença. Eu começo a me perguntar mais, eu começo a me questionar mais. Eu não vou deixando que essas coisas vão sendo instaladas em mim sem que eu possa filtrar, sem que eu possa questionar.